A subserviência exagerada vai acabar matando o seu negócio. Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui Léo Santos falando do canal Serviço Tem Valor, trazendo mais um vídeo aí para a gente poder debater um pouco sobre alguns assuntos importantes, muito importante hoje em dia na prestação de serviço. E como nós falamos aí na chamadinha do vídeo, né, meus amigos, a subserviência exagerada vai acabar matando o seu negócio, seja ela qualquer tipo de subserviência, né? Tanto que é uma palavra muitos já estão aí ouvindo recentemente, outros talvez nunca ouviram, mas eu até trouxe aqui a tradução dessa palavra para que a gente entenda exatamente o que é a subserviência. Ou seja, é o ato da sujeição servil. Isso, muitas vezes, o que acontece quando você acaba ultrapassando o limite de subservir, no caso, nós estamos falando aí de profissional e cliente. Essa subserviência em excesso, ela já se passa a ser uma submissão, onde diminui e avilta o homem. Até peguei a tradução. O que seria avilta? Deprecia, menospreza. E esse assunto, ele está muito atrelado ao quê? Hoje, você profissional acaba tendo um pensamento, muitas vezes, em que a gente aprendeu lá atrás, em que o cliente sempre tem razão. E essa história de que o cliente sempre tem razão, isso não funciona mais, tá? Por quê? O cliente, quando ele te contrata, ele não está te pagando para ouvir o que ele quer ouvir. E muitas vezes o que ele quer ouvir é o quê? É só desconto, é só preço baixo, né? E o cliente, ele precisa ouvir o que ele tem que ouvir. Senão ele não precisava nem te contratar. E muitas vezes o profissional, ele tem essa dificuldade de poder passar essa informação sem pensar na parte financeira, onde de repente o que for passado ali para o cliente pode não aceitar, mas fica muito atrelado a valores. Então, o objetivo de passar essa informação sobre essa subserviência exagerada, qual é? Isso aí foi até falado numa palestra muitos anos atrás aí pelo grande Roberto Justus, né, um dos grandes empresários aí, um dos maiores empresários aí que o Brasil tem. E isso é totalmente atemporal. O que foi lá atrás ainda continua sendo hoje da mesma maneira. E muitas vezes isso não serve só para o teu trabalho, mas isso serve para a tua vida. Então, o que acontece muitas vezes? Você aí, profissional, falando até um pouquinho aí da área que a gente atua, né, da empresa de detecções de vazamentos, você fica muitas vezes apegado com o que o teu concorrente ele está cobrando, e aí fica de cabeça baixa, achando que mas ele está cobrando muito barato, ele não tá queimando o mercado. E justamente essa é a subserviência exagerada que o teu concorrente ele está tendo com o cliente que contrata ele, né? Ele não está sabendo lidar com isso. E você também não vai conseguir mudar a forma do teu concorrente trabalhar ou tentar explicar para ele que a forma correta não é essa, porque ele deve ter as convicções dele e assim ele vai tocar a vida dele. Mas você aí que está com o teu negócio, está trabalhando, precisa crescer o teu negócio, precisa investir no teu negócio, você precisa entender que você tem que falar a verdade sempre para o teu cliente e oferecer o que vai resolver. Oferecendo o que vai resolver no teu trabalho, você não precisa se diminuir, você não precisa se menosprezar ou até mesmo deixar o teu cliente te menosprezar. Como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, se quiser, o trabalho está aí para ser feito. Se não quiser, ele vai achar outra pessoa e você vai seguir a tua vida normalmente. Então, muitas vezes, é essa situação onde o cliente ele também não sabe como agir. Por quê? Porque ele está acostumado muitas vezes, só porque ele vai pagar, ele quer ouvir o que ele acha que ele tem que ouvir. E não, ele precisa ouvir aquilo que realmente é necessário ouvir.
Então, por que que isso vai acabar matando o teu negócio? Quando você fica com essa subserviência exagerada e faz negócio a qualquer preço, cobra qualquer valor para não perder o negócio, você acaba caindo o quê? Num círculo vicioso. Esse círculo vicioso, ele faz com que você não tenha lucratividade. Você não tendo lucratividade, você não consegue ter equipamentos melhores para você atender, você não consegue se qualificar com cursos, com qualificações extras que você tem que estar sempre fazendo na tua área. Você não consegue montar uma equipe, você não consegue aumentar a frota da tua empresa, trocar o teu veículo de trabalho. Você não consegue, você fica muito limitado. Por quê? Porque isso se torna sempre esse círculo vicioso. Quando você entende que você não precisa e você não deve se manter nessa subserviência com o teu cliente, você sai do círculo vicioso e entra no círculo virtuoso. No círculo virtuoso, você atende o teu cliente de forma responsável, você sempre expõe a verdade, dá o teu valor, o preço do teu trabalho sem ter vergonha nenhuma do valor que você pede ali naquele momento e que você cobra para resolver aquele problema, né? Então, isso faz com que você comece a ter lucratividade. É uma sequência do jogo. Você tem lucratividade, você consegue reinvestir na tua empresa, você consegue aumentar a sua equipe, você investe em equipamentos mais modernos, né? Você começa a atender clientes onde a informação ela chega, né? Você começa a atender clientes que também querem qualidade, tá? Muitas vezes clientes que já se decepcionaram com profissionais e já estão aí escaldados, ele não vai correr o risco de novo. Então ele vai chamar você. Você que é o profissional que vai lá, que resolve, que tem equipamentos, tem 1, 2, 3, uma gama de conhecimento, metodologias de resolver o problema do teu cliente, e isso vai trazendo mais clientes desse padrão. Eu não digo padrão financeiro, porque o cliente, quando ele está com problema, ele vai gastar o que tiver que gastar para resolver, seja ele de classe baixa, média, alta, ele vai dar um jeito. Nem que ele tenha que parcelar o trabalho, você facilitar o pagamento se ele não tem todo o valor ali na hora, né? Se é um cliente que tem uma condição financeira melhor, ele vai pagar com tranquilidade porque ele tem esse dinheiro. Mas quando a gente tem um problema em casa, você quando tem um grande problema em casa para resolver que você não consegue, você sendo milionário ou não, você tem que dar um jeito de pagar e você vai dar um jeito de pagar. Então, o nosso trabalho, ele tá aí justamente para quê? Para chegar em situações e resolver situações que outras pessoas já passaram e não resolveram. Então, se não resolveram, você vai resolver. Então, você tem que ser muito bem pago para resolver esse problema. Mas saia do círculo vicioso, pense fora da caixa. Comece a ter mais atitude, mais segurança, comece a ter mais ênfase na hora de dar o orçamento para o teu cliente, de conversar com o teu cliente. Vire o jogo, não deixe que um cliente menospreze só por você dar aquele primeiro valor e ser impactante. Coloque as situações e quebre as objeções do seu cliente, que você vai ver que o teu negócio vai melhorar e muito. E aí você não vai estar mais correndo o risco de acabar ou fazer com que o teu negócio morra. O seu negócio vai só expandir. Então, essa é a dica que eu quero deixar. Pessoal, só existem 2 tipos de pessoas nessa vida. As pessoas que fazem acontecer e que dá certo, e aquelas que só ficam tentando justificar e explicar por que não deu certo. Então, escolha você aí quem você quer ser, tá bom? Grande abraço. A gente se vê na próxima aí.